Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula do nosso canal Os Matemáticos. Hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre notação científica e ordem de grandeza. É um assunto bem tranquilo. Vamos lá? Notação científica é uma forma simplificada de representar números reais muito grandes ou muito pequenos nas ciências em geral. Por exemplo, a velocidade da luz em metros por segundo ela tem um valor muito alto, 299.792.458 metros por segundo. No vácuo, como esse valor é muito alto, nós podemos arredondar para 300 mil km por segundo ou 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Repare nesse resultado final. 3 vezes 10 a oitava metros por segundo é a forma que nós escrevemos em notação científica. Um outro exemplo é o tamanho do átomo. Quando comparado com um metro, o seu valor é muito pequeno. É em torno de 1 trilhão de vezes menor que 1 metro. Para isso, nós utilizamos a unidade picômetro, que é 10 elevado a menos 12 metros. Portanto, quando eu escrevo 1 pm, eu leio como 1 picômetro, que é equivalente a pegar 1 metro e dividir por 1 trilhão de vezes, 10 a menos 12 metros. Essa forma de escrita também ela está em notação científica. Notação científica, portanto, é o modo de reescrever números reais muito pequenos ou muito grandes, ou seja, com muitos algarismos, por meio do uso de uma potência de base 10. A forma que as notações científicas assumem, portanto, é A vezes 10 elevado a n, que é o nosso padrão. Nessa disposição, A é um número real positivo e é chamado de coeficiente ou mantissa, e precisa ter apenas um algarismo não nulo na parte inteira. E esse 10 elevado a n, ou 10 elevado a n mais 1, é chamado de ordem de grandeza. Assim, são exemplos de números reais e suas respectivas notações científicas. 0,0003 é igual a 3 vezes 10 a menos 4. E 1400000, que é 14 milhões, é a mesma coisa que 1,4 vezes 10 a sétima. Esse número em notação científica fica esse, e esse número vira esse número em notação científica. Repare que esse número aqui na frente, que é chamado de mantissa ou coeficiente, a parte inteira tem apenas um algarismo. Aqui tem o 3 e aqui tem o 1. Esse algarismo tem que ser do 1 até o 9, ok? Para você reescrever um número real em notação científica, vamos primeiramente retomar algumas propriedades de potenciação. A primeira propriedade diz que A elevado a m vezes A elevado a n, quando as bases são iguais, nós mantemos a base e somamos os expoentes. Portanto, A elevado a m vezes A elevado a n é igual a A elevado a m mais n. A segunda propriedade, em vez da multiplicação de bases iguais, é a divisão. Na divisão de potências de mesma base, nós mantemos a base e subtraímos os expoentes. Portanto, A elevado a m dividido por A elevado a n é igual a A elevado a m menos n. Lembrando que a divisão ela pode aparecer na forma de fração, mas continua valendo a mesma coisa. A elevado a m dividido por A elevado a n, mantemos a base porque elas são iguais e subtraímos o primeiro expoente do segundo, m menos n. Essa segunda propriedade nos leva, como consequência, a uma terceira, que é quando o expoente é negativo. A elevado a menos b é igual a 1 sobre A elevado a b. Nós invertemos essa potência, que agora está no numerador, ela vai ficar no denominador. E o expoente que era negativo, agora ele fica positivo. É claro que como agora nós temos uma fração, temos que tomar cuidado que o denominador não pode ser zero, portanto tem uma condição de existência aqui, A diferente de zero. Essa terceira propriedade ela será muito aplicada em notação científica. Vamos a alguns exemplos.
Se você tem aqui 10 elevado a menos 4, repare que é a terceira propriedade que eu vou aplicar, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 10 elevado a 4. O expoente que era negativo, agora ele fica positivo. Mas é o item B que realmente nos interessa. Eu tenho 10 elevado a 4, que é equivalente, que é igual a 1 sobre 10 elevado a menos 4. Aqui, o denominador tem um expoente negativo, e aqui, quando você inverte esse número, o expoente agora fica positivo. Repare nesse exemplo B, que é ele que realmente nós vamos utilizar nas notações científicas, ok? Vamos colocar isso em prática então. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo, eu tenho esse número aqui, 256 milhões, e eu quero transformá-lo, reescrevê-lo em notação científica. Primeiramente, repare que a vírgula, quando ela não aparece, né, ela está aqui à direita, nós temos vários algarismos aqui à esquerda da vírgula. E não pode, tem que ser apenas um algarismo diferente de zero. Então, nesse caso aqui, a vírgula ela vai ter que andar para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, várias vezes. Cada vez que você anda com a vírgula para a esquerda, é porque você está dividindo por 10. Quantas vezes eu vou ter que dividir por 10? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, se eu dividir esse número por 10 à oitava, a vírgula vai aparecer aqui, depois do 2, entre o 2 e o 5. Mas eu estaria alterando o número. Então eu compenso, já que eu multipliquei por 10 à oitava, eu compenso então, já que eu dividi por 10 à oitava, eu compenso multiplicando por 10 à oitava. Ou seja, se ao mesmo tempo eu divido e multiplico pelo mesmo valor, o número volta ao que era antes. Mas, ao dividir por 10 à oitava essa primeira parte, a vírgula vai ficar aqui. E o 10 à oitava que eu estou multiplicando, ele aparece na resposta final. Portanto, agora eu tenho o número em notação científica. 2,56 vezes 10 à oitava. É lógico que você não precisa ficar dividindo e multiplicando. Basta que você mentalize esse processo, que é muito importante para o raciocínio lógico. Tá? Há uma regra prática que quando a vírgula anda para a esquerda, o expoente aqui ele fica positivo. Vamos ao segundo exemplo. Agora é o contrário, eu tenho um número muito pequeno, né, com vários algarismos, mas muito pequeno. Nesse caso, está começando com zero e não pode. Então a vírgula agora tem que andar para a direita. Mas nesse caso, cada vez que ela anda para a direita, eu estou multiplicando por 10. Quantas vezes eu vou ter que multiplicar por 10 até que estabeleça o padrão? O padrão é que a vírgula fique aqui, ó, entre 1 e 4, tá? Então agora eu vou ter que multiplicar por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu multiplico por 10 à sexta e ao mesmo tempo eu divido por 10 à sexta, ok? O número de cima, ao multiplicar por 10 à sexta, faz com que a vírgula fique entre 1 e 4. Só que esse 10 à sexta embaixo, lembra da regra de potenciação? Você joga para o numerador, você inverte, o expoente fica negativo. Portanto, esse numerador virou 1,4 e esse denominador, colocando para cima, usando a propriedade de potenciação, fica com o expoente negativo. Repare que aqui está na forma de notação científica. 1,4, um algarismo só, e esse algarismo está entre de 1 a 9, portanto está no padrão. Ok? Vamos ao terceiro exemplo. No terceiro exemplo, parece que está em notação científica, mas o problema é a vírgula. Ó, tem duas casas, tem dois algarismos inteiros à esquerda da vírgula, não pode. Então nesse caso, a vírgula vai ter que andar para a esquerda, ou seja, eu vou ter que dividir por 10. Mas se eu divido por 10, o que eu faço? Eu multiplico por 10. Ao dividir por 10, a vírgula andou uma casa, olha aqui, mas eu compensei fazendo a multiplicação por 10. E agora eu uso aquela primeira propriedade da potenciação. Você tem aqui 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicação de mesma base, eu mantenho e somo os expoentes. 1 menos 2, menos 1. Portanto, esse número em notação científica é 3,81 vezes 10 a menos 1. Ok? Vamos a mais um exemplo. Agora, o problema é que está começando com zero e não pode. Então agora essa vírgula vai ter que andar 1, 2, 3. Se eu estou andando para a direita, eu estou multiplicando por 10. No caso, 3 vezes, né? Vezes 10, vezes 10, vezes 10.
Então eu compenso agora dividindo por 10 a terceira. E se ele está dividindo, está no denominador, eu coloco no numerador e troco o expoente. Portanto, aplico a primeira propriedade novamente, menos 3 mais 5, 2. 3 vezes 10 ao quadrado, 3 vezes 10 ao quadrado está em notação científica. Ok? Agora, nós vamos ver o que é ordem de grandeza, ok? Ordem de grandeza é uma estimativa, uma aproximação do valor, do número que nós temos, para uma potência de base 10, a mais próxima que for possível. Antes de determinar a ordem de grandeza de um número A, você precisa transformá-la em notação científica, na forma A igual a B vezes 10 elevado a N. Essa mantissa B ela deve desaparecer trocando, na verdade, por 1 ou por 10. Vamos ver por quê. Se você tem aqui 10 elevado a 0, que é 1, e 10 elevado a 1, que é 10, nós temos o expoente 0 e 1. O número que está bem no meio entre 0 e 1 é meio. Portanto, 10 elevado a meio, que é a raiz quadrada de 10, é aproximadamente 3,16. Esse número 3,16 será nosso parâmetro agora para comparação. Se a mantissa B, que fica na frente da potência de base 10, for maior ou igual a 3,16, nós trocamos essa mantissa para 10. Caso ela seja menor que 3,16, a gente aproxima para 1. Tá? Vamos ver o exemplo? Nesse primeiro nós temos, já em notação científica, né? 4,78589. Como 4,7 é maior que 3,16, portanto, a gente vai arredondar esse número, essa mantissa, para 10. Ao fazer isso, nós temos 10 vezes 10 à quinta, que dá 10 à sexta pela propriedade de potenciação. Portanto, 10 à sexta é a ordem de grandeza de todo esse número aqui. Ok? Vamos ao exemplo 2. Nesse novo exemplo, novamente nós temos a mantissa, 3,456, sendo maior que 3,16. Então, novamente, nós trocamos esse número por 10. Ao trocar por 10, vai ficar 10 vezes 10 a menos 3, porque 10 a menos 3 já estava. Pela propriedade de potenciação, nós somamos os expoentes. 1 com menos 3, menos 2. Certo? Então, sempre nós temos que transformar em notação científica e olhar o coeficiente ou a mantissa. Vamos a mais um exemplo. Nesse caso aqui, a mantissa é 2,254, esse valor é menor que 3,16, correto? Sendo menor, nós vamos trocar esse valor para 1. Tá? Ao trocar para 1, como 1 é neutro na multiplicação, continua 10 a menos 3 que já estava. Portanto, 10 a menos 3 é a ordem de grandeza desse número em notação científica. Resumindo, a mantissa sendo maior que 3,16, você soma 1 no expoente. 10 à quinta virou 10 à sexta. Né? 10 a menos 3 mais 10 a menos 3 mais 1 fica 10 a menos 2. E sendo menor que 3,16, você mantém essa própria potência de base 10. 10 a menos 3 continua aqui. Certo? Isso é a ordem de grandeza. Se você gostou dessa videoaula, inscreva-se no nosso canal e dê um like aí embaixo. Até a próxima!